Olá, boa noite! Estamos de volta, último dia da semana da nossa live. Desculpe a cara um pouquinho inchada, meu Deus, mas é porque tava mexendo de água e acabei, a rinite atacou um pouquinho. Boa noite a todo mundo, vão chegando, que hoje é nosso último dia da semana das conexões e a gente vai ter hoje João Perenne, ícone da dança aqui em Salvador e no Brasil, aceitou conversar com a gente. Eu tô muito ansioso. Ele já entrou, já tá aqui, já vou fazer o convite. Vão chegando. Espero que vocês gostem. Preparei um roteiro legal pra gente conversar com ele. 1, 2, 3 e... Tchan, tchan, tchan. Tô ansioso, hein, gente? Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Tenho certeza disso. Oi, Lori, vão chegando. Vão chegando que a gente já vai começar. Já fiz a solicitação. Vamos ver. Todo mundo tá me ouvindo bem? Olha, olá! Tô. E aí, o que é que mandas? Tá me Tudo ouvindo? certinho? Tudo certinho, tudo certinho. Ah, que bom. Prazer estar aqui com você hoje. Vou te Ah, dizer que eu sou fã do seu trabalho, sempre fui, desde que eu comecei a dançar. E ah, finalmente estamos aqui conversando, trocando um pouco, né? ô, eu que agradeço assim, esse convite. É interessante como essas dificuldades, né, que a gente vem passando estão aproximando as pessoas, né? Principalmente a galera de dança, né? Tem essa dificuldade de se reunir, aí agora está todo mundo fazendo uma rede, né? É. Então, assim, enfim, estou aqui à sua disposição para saber, para você, enfim, perguntar o que você quiser, enfim, tirar dúvidas. Massa. Matias disse que a gente de Ah, dança. Matias disse que a gente de dança só se reúne por dois motivos: ou por um problema muito sério, ou para receber dinheiro. O resto, a gente nunca se reúne. Não é verdade? exatamente, aquela velha história, quando aperta no bolso, aí todo mundo se reúne, né? Com Mas é certeza, com normal, certeza. é Não. normal, é normal. Vamos tentar mudar esse cenário, né? Vamos tentar mudar isso aí. Por isso mesmo essa proposta. Menino, assim, essa tentativa já tem longas datas, né? Mas enfim, é processo mesmo, aí eu acho que a gente se entende dessa forma, né? É. Eu vou. Então, Sempre que vem um convidado que eu já conheço, o trabalho, ou que eu já compartilhei de alguma forma, eu sempre trago a primeira lembrança que eu tive dele. E eu vou te dizer a minha primeira lembrança sua. Eu não sabia quem era João Perenne por muitos anos, a figura, né? Eu conhecia os trabalhos. E a primeira obra que eu assisti sua foi Soco no Vento, que eu amava. a- você assistiu qual a primeira ou a segunda versão? Porque teve duas. A primeira. Aí o que é que aconteceu? Na segunda teve aquela audição para os alunos da FUNSEB, não foi? Sim, exatamente, foi. E eu queria ir pra audição, né? Pra fazer a audição. Aí a galera que dança comigo, que era da FUNSEB da hora, falou: Não, amigo, não vai, é só para os alunos e tal. E eu fiquei assim, me coçando pra ir pra audição, porque foi um dos trabalhos que eu amei assistir, né? Sempre me identifiquei muito. Mas assisti várias coisas, assisti Instante, assisti várias coisas suas. Acompanho de verdade o trabalho. E te vi Ó, no que bom. palco em A Lupa, não foi A Lupa que você dançava de Sim, Jorge? alô, Jorge, exatamente. Então, Exatamente. minha memória é meio de elefante e eu guardo o programa. Eu com certeza devo ter um programa seu lá guardado. Eu sempre guardo programas. Eu também tinha essa mania, eu guardava, eu tinha milhões de programas aqui, aí, enfim, acabei me desfazendo com o tempo, né? Você vai juntando muita tralha aí, enfim. Mas é sempre legal, assim, juntar essas memórias, né? Que é uma coisa também acho que a dança na Bahia é carente, que é memória, ter memória, né? Cultivar a memória, né? Eu fiquei super feliz com a iniciativa de Suki agora de estar levantando o GDC, né? A história do GDC, Lia Robato, enfim, essas coisas todas. O Transchan, que teve um documentário maravilhoso,
e assim, todo mundo tem que assistir, que é incrível. E quem mais? E o Odundê, soube que vem aí o Odundê, que é maravilhoso também, outra referência, escândalo. Verdade. Enfim. Verdade. Então, vamos dar um beijo pra Marcela, minha amiga Marcela Brasil, bailarina maravilhosa. Disse Ah, também que quer dançar Soco no Vento, então a gente vai ter que fazer uma remontagem pra eu e Marcela dançar, hein, Mar? Vamos lá. estamos aí. Bom, vou começar com você pra gente não perder tempo. Eu sempre gosto, como a gente tá falando de memória, eu sempre gosto de iniciar perguntando como foi seu início na dança. Eu gosto muito de saber como foi que começou na dança. Menina, eu estava vendo a live de Matias, né? Na verdade, a gente tem muito em comum, porque assim, nós praticamente começamos no mesmo período, né? Só que ele falou que tinha um bailarino que ensinava ele nas coreografias, né? Enfim, esse menino participava do grupo de dança, que assim, eu não fazia teatro, eu não fazia dança, eu nunca me passou pela cabeça fazer dança. Eu participava do grupo de teatro do Senac do Pelourinho, que era assim, um projeto que até hoje eu não sei muito bem qual o objetivo daquele projeto, mas era muito legal. A gente ganhava, meu filho, para apresentar, a gente ganhava bolsa, né? Ganhava assim, tipo uma bolsa para ensaio, e uma bolsa para apresentação. E era incrível. Então tinha um grupo de folclore, que da onde surgiu todo o balé folclórico da Bahia, Nildinha, essa galera toda. E um grupo de dança moderna, que era de Tânia, King, e o grupo de teatro ao qual eu pertencia, né, que a gente fazia apresentações à tarde e à noite. Né? Mas era muito... Esqueça esse pelourinho que você vê, que você conhece hoje, que era um pelourinho mais hard, né? Onde a única coisa, a única lugar viável era o centrão ali do Pelourinho, né? Aquela área que era para gringo. Enfim, aí comecei como ator mesmo desse grupo de teatro. Fiquei um bom tempo, não pensava fazer dança, mas assim, eu sempre, como a gente tinha todo um aparato de preparador de voz, preparador de corpo, enfim, essas coisas todas. E aí as professoras que faziam preparação de corpo dos atores, sempre me davam bolsa, né? Para fazer aula de dança, enfim, eu esnobava, não queria não. E aí, só que um dia entra lá Sueli Ramos. Você conhece, né, Sueli? Sueli Ramos? Sueli Ramos como professora. Enfim, e ela, eu fiquei sabendo há pouco tempo o que era que ela chamou a gente para participar de um trabalho dela. Que acho que ela estava fazendo, se eu não me engano, era a especialização. E aí tinha que mostrar um resultado. Ela estava na escola de dança. Que a escola de dança era no Terreiro de Jesus, na antiga escola de medicina, que era incrível, maravilhosa, uma sala gigantesca que dava para o mar, incrível. E aí, Sueli me chamou para participar dessa montagem dela, né, com outros atores também lá do grupo. Eu fui, assim, fizemos o trabalho com ela, depois ela deu continuidade a um grupo, mas assim, eu não me via muito como bailarino, não, né? As pessoas viam dança em mim e eu não via dança, né? Até que, através dessa ida para esse grupo de Sueli, acabou tendo uma desavença entre a diretora do teatro do local, que não gostou, ficou, enfim, acabou suspendendo todos os atores que participaram e tipo, demitiu Sueli. E aí a gente ficou meio que fulo com isso, né? Porque, assim, e a gente ficou muito... eu, de certa forma, fiquei revoltado no sentido de que eu queria ficar ao lado de Sueli e, ao mesmo tempo, eu me senti muito indignado eu ter sido suspenso por uma coisa besta que, a princípio, ela tinha combinado entre elas, né? Enfim. Só que eu fiquei, tipo, acho que um mês afastado do grupo. E aí, quando era para voltar, não voltei mais. Não voltei mais, me revoltei, não queria mais. E nisso, assim, comecei a ficar com a Sueli, né, no grupo dela, a gente fez algumas apresentações, mas eu era extremamente indisciplinado, quer dizer, ainda sou disciplinado. Fazer aula não é comigo, entendeu? Se é para pedir para dançar, vamos dançar aqui agora, não precisa aquecer, não precisa nada. Mas isso, assim, também eu não sou referência para corpo de ninguém, entendeu? Assim, eu conheço meu corpo, funciona dessa maneira. Então, assim,
de certa forma, eu tenho um privilégio aí dentro dessa minha estrutura, né? E aí, nisso, Lia me viu dançar, Lia Robato, né? Para Sueli. Aí ela estava, acho que, criando a escola de dança, e aí me deu uma bolsa para fazer a escola de dança da FUNSEB. Menino, eu fui, e foi justamente a turma de Matias, né? Só que eu era, assim, indomável. Então, assim, eu não fiquei nem 2 meses, porque acordar cedo para fazer aula, tô fora. E aí saí. Aí eu sei que fiquei, ao mesmo tempo, engajado fazendo coisas de teatro e dança também. Mas eu comecei a ficar naquela situação. Na galera de teatro eu era de dança e na galera de dança eu era de teatro, entende? E aí eu estava sem identidade nenhuma. Até, menino, que também Lia Robato me viu que eu tinha saído, né, do grupo lá da escola de dança. Aí foi justamente, ela falou, não, você tem que investir, enfim. Aí me colocou ela me colocou no Balé Jovem do Teatro Castro Alves. Ou seja, que era um projeto super legal, que, assim, que eles preparavam bailarinos para entrar para a companhia do balé, né? E assim, balé era o que havia, né, na cidade. E eu fiquei muito tempo ali no Balé Jovem do Teatro Castro Alves, sendo preparado, né? E aí eu acho que isso, paralelamente, eu ganhei uma outra bolsa de balé, de Cida. Você conhece Cida, a professora Cida, que ela tinha Foi uma minha sócia, professora. pois é, Naizinha, que era do Balé TSA, e aí Cida não me deu a bolsa de imediato, quem me deu a bolsa foi Naizinha, que assim, eu devo muito a minha carreira de coreógrafo a Naizinha, que é, enfim, uma pessoa generosa, que acho que todo mundo de dança precisa de uma pessoa generosa na sua vida para te colocar no caminho, né? Então, assim, fazia aula no Balé Jovem do TCA e com Naizinha. E Naizinha me entendia, porque, assim, ela, quando estava aquela barra quilométrica, aqueles exercícios, eu viajava na maionese, aí o pessoal ficava olhando para mim, ela virava para mim e falava, não, deixa, ele é criador, deixa ele. E aí me deixava. Ao ponto de que, enfim, devo muito a esse freio também, né? De ter essa disciplina, acho que foi o balé que me deu, que foi que eu comecei a me sentir mais balé. Então, assim, com minha aula de balé, me sentia Baryshnikov. E, na verdade, depois eu entendi porque as pessoas me davam bolsa, é porque eu tinha linha, facilidade de linha, né? Então, e já tinha essa questão da facilidade do corpo em relação à articulação. Às vezes as pessoas achavam que eu era super técnico, e mentira. Eu inventava os mecanismos, tipo Turanlé mesmo, como eu tinha a bacia solta, né? Então, quando dava um Turanlé, parecia que eu estava dando três, tá? Ficava lindo lá. E era mentira. É tudo, enfim, eu comecei e recomendo para todo mundo, gente, descubra os mecanismos do seu corpo para enganar a plateia, né? E aí, menino, eu sei que eu fiquei nessa de ser, minha profissão era ser príncipe, né? Todo final de ano era príncipe de academia. Aí, o meu primeiro trabalho profissional, inclusive, foi Lia Robato, dancei uma coreografia de Lia Robato, que aí eu me sentia, porque eu, assim, nunca tinha entrado nessa coisa da profissão da dança, né? E aí, minha filha, ela me deu logo um solo, que foi um mega projeto, que eu estou falando que anos 80, viu? Final dos anos 80, 90, e que, assim, para mim é a época mais rica da dança no Brasil, né? Eu acho que no mundo também. Porque a gente tinha as referências as melhores do mundo, né? Então, assim, e aqui em Salvador tinha também muitas megas produções, embora não sei como funcionava essa questão da grana, porque edital, esqueça, edital assim, era um para teatro, um para dança, enfim. E aí participei desse projeto de Lies, a Sinfonia de Salvador, que ela fez um solo para mim que eu entrava sendo carregado pelos meus ídolos, né? Os bailarinos do Teatro Castro Alves. Eu não fazia nada, era carregado do começo ao fim. E eu me sentia, enfim, mas tinha essa coisa me achava o Baryshnikov, só que chegou um ponto que isso não me supria mais, entendeu?
e eu ficava naquela do automático de fazer aula. Eu fazia aula, tipo, eu entrava na sala 1 hora da tarde e só saía, tipo, 8 da noite. Assim, direto, fazendo aula direto, comia. Até, menino, que isso aí, final dos anos 80 para 90, começa a surgir os grandes eventos. Que me marcou, e eu tô te dando esse roteiro todo, porque se fosse há pouco tempo que você tivesse me perguntado, eu não ia saber, eu sabia porra louca nessa coisa. Mas porque eu estou no mestrado, então, assim, no mestrado eu estou tendo que fazer meu memorial, então, como eu estou me colocando também como objeto de pesquisa, então eu tive que organizar o meu roteiro de vida, entendeu? Sim, aí chegou um que me marcou, que eu sabia, quando eu descobri que a minha pegada era dança contemporânea. Foi quando eu dei de cara assim, com um mega evento chamado Carlton Dance. Não sei se você já ouviu falar. Carlton Dance foi uma mega produção que era patrocinado pela tabacaria, né, da Carlton, e que inclusive acabou porque não era politicamente correto uma fábrica de cigarro patrocinar, né? Então, assim, olha, e não tínhamos internet, não tínhamos celular, mas, no entanto, a galera de dança era super conectada, entendeu? A gente ficava antenado, fazendo milhões de aulas para se preparar para ser alguma coisa. E aí, foi através desse Carlton Dance que eu não tinha, porque o Carlton Dance só funcionava o eixo Rio-São Paulo. Mas a Globo passava, tinha todo dia à noite, no horário nobre, passava o Minuto Carlton Dance, que era coisa incrível, assim. Não se existia ainda, foi um período que os coreógrafos do mundo, da dança contemporânea, começou a ter o grande boom, né? E que os coreógrafos começaram a fechar parceria com cineastas. Então eles pegavam as obras deles e transformavam em película, né? Então esse Minuto Carlton Dance era isso, passava as películas das companhias que estavam vindo. E eram companhias dos 4 cantos do mundo. Stankai-Juku, Inabausch, o La 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 Human Steps, Vivan the Cables. Então, assim, principalmente quando eu vi o La 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 Human Step, eu falei, rapaz, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. E, assim, fiquei apaixonado, que até hoje ela é minha musa, Louise Le Cavalier, que era a bailarina principal do La La La, né? Que não sei se você conhece ela, enfim, o corpo dela, precisa conhecer, porque, assim, eu fiquei apaixonado por essa companhia, que ela, como desafio, né? Então, assim, parecia que não afetava o corpo dela. Ela dava umas piruetas na vertical, assim, deitada no ar. Menino, e não tinha. E foi uma companhia que ela mudou a estética, inclusive, da mulher, porque a mulher até então era sílfides, né? E chega ela, que era andrógena, músculo, carregava homem, e, sabe, incrível. E isso, eu fiquei apaixonado com essa gama de informações que eu tive, que eu estava sendo bombardeado, né? E a partir dali, assim, dei uma outra conotação para o balé, entendeu? O balé passou para mim só a ser uma manutenção, mas que não era mais o que eu queria fazer, né? Aí vem a segunda etapa da minha vida, que é quando eu me vejo enquanto coreógrafo, né? Porque enquanto bailarino, é o seguinte, quando tinha audição, eu odiava fazer audição. Porque, assim, estar sendo colocado à prova, para mim, era a morte, entendeu? E aí, quando eu fazia audição, eu fazia com muita má vontade. E, assim, pela técnica, pela aula técnica, eu era para ser bombado. Mas eles viam alguma coisa em mim. E, assim, quando chegava na hora, que era a minha praia, que era a improvisação, a hora livre, né, de criação, não tinha outra. Me escolhiam de imediato, era o primeiro que escolhiam, né? Porque estava na minha praia. E aí, Salvador, como sempre foi, altos e baixos, né? Que é sempre uma onda, né? Às vezes tem muita coisa, depois não tem nada, e depois volta a ter, enfim. E a gente estava vivendo justamente um período que era como este.
mais ou menos como esse agora, que assim, sem perspectiva de nada, sem ter nada. Eu só fazia aula, mas assim, não se tinha nada para se fazer, né? Os coreógrafos já não convidavam mais, porque, enfim, não tinha grana. E aí, resultado, um dia encontro com Dani Neves. Conhece Dani Neves? Dani Neves. Aí a gente botou na cabeça, vamos criar. Não tinha nada para fazer, vamos entrar numa sala e vamos criar, né? E aí, resultado, Naizinha, este anjo da guarda, né, que me colocou, assim, me diretor colocou um trilho na dança, ela é tão generosa que ela simplesmente pegou a chave da escola e me deu. Você tome, quando você quiser, você entra e ensaia. Então, assim, a sala, a escola era passe livre para mim. Então, eu fiquei com o Dene criando durante um ano, sem ter perspectiva nenhuma, a gente na sala de aula, criando. E até, mas a gente criou assim, muito mais por não ter que esperar convite de alguém, né? Isso também sempre me convidava, me incomodava, essa coisa de ter que esperar um coreógrafo abrir a audição, enfim, isso eu queria, na verdade, ali eu já estava querendo ter autonomia sobre a minha história, né? E aí, assim, ficamos um ano, aí até que abriu o edital da Fundação Cultural, que a gente nem sabia o que era. E aí, meu filho, eu sei que a gente falou, a gente já está com o trabalho quase pronto, vamos botar isso no papel e vamos escrever. Mas sem pretensão de nada, absolutamente nada, né? Menino, e aí vai que a gente ganha. Nós ganhamos o edital daquele ano. E aí, rapaz, a gente, enfim, botou, arregaçou as mangas e para criar o espetáculo, que até pouco tempo, quando saía meu nome no jornal, é tipo assim, João Perene, entre aspas, farpas e lâminas, de um corpo visível. Entendeu? Aí depois mudou, depois virou Azul de Klein. João Perene, entre aspas, Azul de Klein. E aí, enfim, nós criamos esse espetáculo que foi sem pretensão nenhuma e virou também um marco da dança na cidade. Porque quando a gente foi para a cena, a gente só que, na verdade, a gente só queria cumprir o nosso cronograma da fundação. Menino, só que o espetáculo deu certo, as pessoas amavam. Aí, tanto é que no final da temporada, no final do ano, né, que tinha nos jornais, eles tinham os melhores do ano. Quem estava encabeçando? Perene, né? Perene lá com os espetáculos, o melhor espetáculo de dança, enfim. E sempre colocando assim, a gente lá em cima. A gente ficou rodando com esse espetáculo uns 3 anos, assim, viajando, fazendo milhões de... Porque, assim, era um espetáculo que era bem hard, bem... Porque a gente tratava de temas que... Isso foi o quê? 99? 99? De temas como aborto, homofobia, preconceito, tudo isso que está em voga agora, a gente já abordava lá. E tinham depoimentos reais que eram meio duros, assim. Tem um depoimento que a gente inventou que eu ouvi de uma empregada do meu irmão, de uma menina que trabalhava lá, ela contando assim na maior como ela fez um aborto, de uma forma cruel, que eu falei, rapaz, isso tem que ir para o espetáculo. E a gente colocou isso no espetáculo, enfim. E a gente recebia muito convite de festivais de teatro e de dança, né? Enfim, ficamos com isso. Ficou um tempão. E aí, assim, começou a minha história como coreógrafo. Eu me dei conta que, na verdade, eu nunca fui atrás da dança. Isso eu me considero muito privilegiado, porque nunca fui atrás da dança. E a dança sempre foi atrás de mim, entendeu? E aí, de vez em quando, eu tenho uns pega pra capar com ela. Eu quero divórcio, me deixe, mas aí, enfim, a gente sempre volta. Eu E tenho. assim, Constanze estava dizendo que. Eu vou parar um pouquinho antes da gente passar para essa parte sua coreógrafo. Que ela. Talvez ela estaria à frente do projeto lá do balé o balé jovem do teatro. foi minha professora. Aí, Constanze Constância, tá aqui. pois é, Constância, foi minha professora maravilhosa. E E Lila também depois, tá aqui.
Pois é. Ó, eu sou uma pessoa sortuda. Eu vou te contar que eu sou sortuda. Eu não vou correndo atrás de nada. As coisas chegam até mim. Depois, quando eu me dei conta que eu queria ser bailarina, a minha referência era Balé de Teatro Castro Alves. Eu queria ser como aqueles semideuses, entendeu? Que é Constanze, Lila, essa galera toda. E era o tempo do balé, né? Eu estava lá no aujão. E aí, rapaz, eu cheguei até a fazer uma audição para o balé, né? Mas eu só fiz a audição porque um belo dia, eu não sei nem se ela vai lembrar disso ali, eu ainda meninote, estudante da Royal Academy of Dance, né? E aí abri uma audição do balé que tinha que escolher não sei quantas pessoas, mas enfim. Eu sei que Antripo, não sei se para Antripo ou era Matias, enfim, um dos dois, que já eram do balé. Eles só estavam para se efetivar, né? Aí, meu filho, eles estavam escolhendo, segundo a escola, né, que eu estava lá de Naizinho, estava escolhendo dois bailarinos de cada, dois estudantes de cada escola, porque a gente tinha muita escola de balé, para fazer essa audição. E aí, meu filho, me escolheram. Eu não sabia, enfim, pense na coisa verde do verde. Aí eu sei que foi numa Ibateca que eu não sei se nem quem já tinha na Graça. E aí, meu filho, vai eu para essa audição, todo vestidinho de royal, com gel no cabelo. Quando eu chego lá, gente, os bailarinos do Brasil inteiro para fazer a audição. E eu falei, tinha o Denilson, que o sonho dele era Denilson Gomes, o sonho dele era balé PCA, e ele conseguiu entrar um tempo depois, que assim, quando eu vi, eu falei, Denilson, não, eu vou me embora, isso não é para mim. Aí ele falou, menina, você chegou aqui, faça para você pelo menos ter experiência. Meu filho foi, quando botou o nome, o número, o maldito número no meu peito, ó, tremendo. E Denilson super tranquilo. Aí quando eu entro na sala, o sumiço, ó, pá, vai embora. O temor vai embora, né? E Denilson fica super, super nervoso. E eu tinha a noção que eu falei assim, ó, o primeiro plié, eu vou me embora, vou dar tchau. Meu filho, foi o primeiro plié, o segundo, foi indo a barra inteira, o centro, e eu ficando. Porque, detalhe, eu só fiz essa audição porque eu perguntei para a Sueli, esse que eu não falei, que eu perguntei a Sueli Ramos, eu falei, Sueli, abrir essa audição, você acha que eu faço? Vou fazer? Aí ela vira para mim e fala assim, olha, se eu fosse você, não faria não, você não tem condições não. Menina, aquilo foi uma facada. Aí eu falei, comigo mesmo, falei, vou te mostrar. E fui. Ou seja, eu acabei saindo de lá vitorioso, porque eu fui até o final, e depois, se eu não me engano, quem eles escolheram, além desses dois que já eram parece só para efetivar, foi Soter Xavier. E aí, enfim, mas eu saí de lá me sentindo o tal, né? E aí, assim, mas você vê como é o destino, né? A minha vida inteira, minha referência foram eles. Balé queria a minha loucura entrar. E um dia entro lá como coreógrafo para criar para eles, né? Enfim, mas assim, me considero super privilegiado nesse sentido, entendeu? De trabalhar com muita gente boa. Foi incrível. Enfim, mas a gente fala mais à frente sobre isso. É um outro etapa. Não, mas eu gostei porque quando a conversa é boa, envolvente, passa rápido, mas também vocês vão já respondendo aquilo que eu coloquei no roteiro, então dá a possibilidade da gente improvisar. Então, ótimo. Eu vou pular algumas que a gente já falou sobre, mas eu queria saber, Farpa a sua primeira obra que você assinou de fato, ou você já tinha feito alguma coisa anterior? Não, a primeira, nunca tinha feito nada, né? E aí foi a primeira, e pra gente, assim, foi um susto, porque a gente não sabia o que era, né? E aí, assim, foi uma coisa sem pretensão, que, inclusive, eu remontei ela em 2000 enfim, que eu ganhei uma manutenção de grupo, eu sou péssimo em data, ganhei uma manutenção, acho que foi a primeira manutenção que eu ganhei, e aí, assim, foi uma loucura também. A Secretaria de Cultura, eles queriam um projeto de manutenção de companhia, só que eles não tinham ainda muita certeza, então convidou alguns grupos, acho que foi eu, de mente, enfim, não vou lembrar.
e pediu para a gente escrever um projeto de manutenção para a gente servir, tipo assim, como fôssemos cobaias, para lançar, para ver como ia dar para os próximos, enfim, lançar como oficializar mesmo, né? O que acabou acontecendo. E aí, só que ninguém sabia nada de o que é manutenção, como é que funciona. Então a gente colocou milhões de, de coisas para se fazer, né? Eu fiz as milhões de coisas, né, que eu tinha colocado, que a manutenção era 1 ano, ou era 1 ou era 2, não lembro. E aí eu coloquei ainda, depois de ter feito todas as ações durante esse período, eu resolvi encerrar com uma maratona de espetáculo. Falei, gente, vamos remontar todas as coreografias que a gente já fez? Pois é, e aí remontei também o Farpas de Lâminas, a versão de 2000, acho que foi 2009, sei lá. E aí foi aí que eu falei, rapaz, essa coreografia, de fato, ela é atemporal, né? Porque, assim, eu só tive que atualizar algumas coisinhas em relação à minha qualidade de movimento, que já não era mais a mesma, né? E, enfim, mas, assim, mexi pouco. E aí a gente também, por coincidência, enfim, ironia do destino, os festivais também começaram a chamar a gente de farpas, né? Para a gente ficar apresentando. Enfim, Quando aí você, foi a minha primeira. em relação à remontagem, porque eu falei de remontagem com Alex Neural, da Focus, e com o Jean Alex do Raça, né? Que é do Jazz, que hoje assume o Raça, né? E ele, Jean teve uma missão, né? Tem essa missão de remontar as coisas de Roseli Rodrigues, que é um ícone, né, na dança e tudo mais. E eu perguntei, vou perguntar também para você. Quando você vai remontar uma obra, você remonta ela exatamente como foi feita em 99 ou você faz uma versão você faz uma adaptação para o ano 2020, por exemplo? Meu bem, você não está entendendo. É o seguinte, você quer dançar comigo, né? Ou seja, eu não paro de mudar enquanto não acabar a pauta, entendeu? Porque o tempo todo está mudando. Então, assim, Farpas não chegou nem a mudar tanto, mas assim, Soco no Vento, que você viu no ateliê, que depois a gente tem que falar do ateliê, ó, que Constância está falando, É. que vai abordar o ateliê, que foi uma fase maravilhosa na minha vida também. Do que foi o ateliê para o que foi a remontagem do, daquelas dos alunos, nossa, foi de espetáculo. Porque o meu senso estético já estava outro. Lá do ateliê, na verdade, quando eu fui selecionado lá para aquela proposta, eu nem sabia o que era. Para você ter ideia, um dia teve a reunião lá dos bailarines, dos coreógrafos, e a gente pensou, acho que se eu não me engano, foi eu e a Jussara Mida, enfim, não vou lembrar quem foi, que a gente queria fazer uma coisa pocket, no palco, entendeu? Com a plateia no palco. E Eliana, vocês não estão entendendo o que é esse festival? Não, é que era tudo grande. Enfim. E a gente não sabia do que se tratava, que a gente teve que fazer as loucuras, né? Que a gente não tinha dimensão da proporção que era aquele evento, né? E como ele faz falta para a gente até hoje, né? Enfim, mas assim, é isso. Para cada trabalho que eu revisito, é um outro processo. É um outro processo. Sim, porque eu sempre busco, em tudo, eu me dei conta que eu busco o fluxo contínuo do movimento, que é uma coisa que sempre me atrai, né? Porque as pessoas sempre... Uma coisa que sempre aconteceu desagradável em relação... Quando eu dançava com o grupo, era que eles sempre me comparavam ao grupo, entendeu? Tipo assim, não conseguiu chegar sabe, à qualidade de movimento de Pereira, lá. Enfim. E isso me deixava enfim, criava uma situação estranha, assim, com os bailarinos, porque, é claro, é uma coisa que era do meu corpo, da minha cabeça para o meu corpo. E essa coisa do fluxo contínuo do movimento já tinha em mim, né? Tanto é que no meu TCC, eu fiz TCE, né? TCE,
eu fiz a minha escrita em relação a essa questão do fluxo contínuo de movimento, que eu acho que é uma qualidade primordial para qualquer bailarino, entendeu? Ele tem que seguir o fluxo contínuo, porque a zona de conforto é a forma, né? Não. Então, esqueça a forma, é muito mais a transição que é mais interessante do que a forma, entendeu? Eu tenho uma dúvida pessoal, que você tem alguma experiência no jazz? Você acompanha alguma coisa do jazz? Porque eu acho você tão jazzístico em algumas coisas que eu fico impressionado às vezes. Eu acho muito. Não, nunca tive não, mas, filho, mas se me jogar, eu faço, numa boa, porque assim, eu gosto, na verdade, de... O que me encanta essa coisa da criação, de ser coreógrafo, é a criação, criar uma coisa do nada para outra coisa. Então, assim, meus espetáculos, por exemplo, você acha que eu fico só na coreografia? Não, eu crio cenário, figurino, produção, enfim. E eu falando com a Carmen agora, que é minha Carmen Paternossa, que é minha orientadora do Prodan, que eu estou fazendo, que estou amando, recomendo todo mundo ir para o mestrado profissional, que é incrível. E aí que ela falou assim, Perine, você tem uma cabeça operística, porque pelo que você está me falando, quando você pensa num espetáculo, você pensa nele já tudo pronto. Né? Porque chegou um ponto que eu, tipo, contratava cenógrafo e figurinista para, assim, executar o que eu já sabia o que é que queria, entendeu? Então, eles cumpriam a função de executores. Até que o pessoal de imposto falou, mas Perine, você gasta uma grana com essa galera, por que você não assume? E aí, até que eu falei, sabe o que mais esse tema? Quer dizer, não foi, sabe o que mais isso mesmo, não. Na verdade, foi que a grana começou, né, a diminuir. E aí você tem que começar a se virar nos 30, né? E aí, enfim, mas aí acabei desenvolvendo esse meu lado, assim, de cenógrafo, figurino. Então, assim, tudo que do meu espetáculo que você vai ver ali é tudo criação minha, cenário, figurino, e adoro fazer isso. Né? Trilha sonora, tudo. E aí, o processo enfim. de criação seu, de movimento? Porque, assim, o Azul de Klein, por exemplo, vamos falar do Azul de Klein, que Lila já falou, Constanze já falou, estão aqui presentes. Depois que eu ouvi, tudo bem, eu era adolescente, eu tinha 15 anos quando assisti o Azul de Klein, mas quando você vai, como que você soube? Porque foi a partir daí que eu fui entender o que era o Azul de Klein, então você me trouxe essa informação como plateia, né? Como foi que você Uhum. chega a essas criações, assim, esses pensamentos? Ó, o Azul de Clay, especificamente, foi uma coisa assim, essa coisa assim, que tinha que ser. Porque eu tinha trabalhado com José Posse Neto, como ator, entendeu? Num espetáculo, A Casa de Eros, que também foi incrível. E aí, acabou isso tudo. Aí um dia, nós temos uma amiga em comum que hoje em dia ela é Rita Brandi, enfim, o filho dela é afilhado de Posse, ela deu para ele batizar, Ian. E aí, Posse passou esse livro, a biografia de Klein, para a Ritinha. Aí virou para a Ritinha e falou, por que você não dá isso aqui para Perene? Quem sabe ele queria, né? Acho que porque Posse também é coreógrafo, né? Possa ver que tem alguma coisa aí que ele pode fazer, enfim, criar um espetáculo, enfim. Aí, enfim, Ritinha me deu o livro de Klein, que é incrível, que é uma história maravilhosa de Klein, que ele era louco. Ele, enfim, criou o mundo dele azul, e vale a pena você ler a biografia dele, porque, assim, esse tipo de artista que cria um mundo para ele e vive essas loucuras. E aí, eu fui convidado para participar de um projeto que eles estavam, o Balé TCA estava convidando coreógrafos, jovens coreógrafos, enfim, para fazer uma oficina, alguma coisa assim lá. Cada semana era um. E aí, calhou que nessa, quando eu acabei, eles me chamaram para apresentar uma proposta, né? E aí veio Klein. Eu falei, não, então agora vai ser Klein. Porque, assim, houve um desafio de ter que materializar uma cor, né? Esse azul dele, que até hoje, assim, não se conseguiu ainda, que ele morreu sem deixar a fórmula.
se chega perto do que foi, mas assim, não é, de fato, a, o azul dele, né? Que é incrível. Aí é isso. Incrível. E que história, e que massa, né? Porque, tipo assim, hoje eu fiz uma aula no CID, no Simpósio Internacional de Dança, sobre a história da dança brasileira. Uhum. E justamente hoje na aula, o professor estava falando, Arnaldo, incrível professor, estava falando sobre esse período dos anos 80 e 90, onde os coreógrafos se tornam, os bailarinos se tornam intérpretes criadores, que foi o Uhum. boom, né, nesse momento dos anos 80 e 90, que as pessoas se identificam e muitos bailarinos começam a querer, a se motivar para coreografar, né? Se motivar a fazer o seu, como você falou. E como é engraçado como as coisas se cruzam, né? Energeticamente, praticamente, assim, falando. Porque eu vi isso mais cedo, quando você vai para uma aula que você percebe alguma coisa, você tá ali na frente dos seus olhos. Mas você percebe isso e aí acaba. Parece que você ouve mais falar sobre isso, sabe? E aí nossa conversa culmina justamente nesse momento da dança no Brasil, né? E ele falou muito de Salvador. Eu me sinto muito privilegiado de ter me formatado nesse período, né, final dos anos 80 e 90, que foi uma época riquíssima. E assim, é o que eu te disse, a dança contemporânea estava ganhando um novo rumo e ela estava buscando novas possibilidades, né? Então, assim, o experimentalismo que a gente vê agora, né, tinha um porquê e um para quê. Porque, assim, estava buscando outras possibilidades. Tipo, o Lalala, ele buscava o risco. O Sankar Juku, a plasticidade, né, daquele universo do, daquele universo do Butô, enfim. Inclusive, acho que todo mundo é obrigado, antes de morrer, tem que assistir uma obra do Sankar Juku pessoalmente. Que, enfim. Enfim, aí vinha a Anne-Therese Kaupmaker, enfim, que ela vinha, se não me engano, é Dinamarca, enfim, não vou saber de onde ela é, não lembro agora, que ela vem de uma matemática coreográfica, né? Que as coreografias dela são pura matemática. Enfim, então, assim, eu me considero, assim, eu fui formatado com todas essas referências. E acho que é uma coisa que hoje em dia, até os bailarinos, jovens bailarinos, assim, eles pecam muito de não ter referência. Aquele tempo a gente não tinha acesso a nada. A nossa internet era, sabe o quê? Uma revista chamava Dançar. Então a gente fazia coleção dessa revista Dançar, que era incrível. E era a única formação, esses projetos, tipo Carlton Dance, que aparecia nos Minutos Carlton Dance, para aqueles que podiam ir para o Rio e São Paulo, né? Assistir essas coisas. Mas, assim, a gente também em Salvador, foi um período rico, também tinha muitos espetáculos. Eu não posso deixar de falar a Oficina Nacional de Dança Contemporânea, que era uma mega produção, como acho que foi o primeiro grande evento aqui de dança da cidade, foi a Oficina Nacional de Dança, que essa galera, teve um ano que ela virou internacional, entendeu? E, assim, era incrível, porque era diversidade, era tudo que estava surgindo, né? De mais novo, e a gente se impregnando daquilo, né? Então, antes que você me pergunte qual é o meu mestre, não tenho, eu tenho todos esses que eu fui atrás. Eu queria ser Lalala, eu queria ser Trisha Brown, eu queria ser Steve Paxton, enfim. Então é isso, né? E também temos que falar, ainda temos mais 15 minutinhos, ainda dá tempo, temos que Tá? falar do ateliê. Não, Ah, porque eu tô aqui babando com essa nossa conversa. Eu quero agora, né, quase fazendo uma parte, já marcando a parte 2. o ateliê foi um ateliê, eu comecei no ateliê no ano zero, né? Não foi o ano um, como todo mundo pensa, foi o ano zero, que eu entrei como bailarino, que a Eliana, acho que, eu também não sabia o que era o ateliê, depois que eu fiquei sabendo, inclusive, que fazia parte do ateliê, era o ano zero, que ela convidou essa coreógrafa, que eu não conhecia, Gisela Rocha, ela tinha uma companhia em Zurique, né? Ela morava em Zurique. E aí, ela é baiana. Aí, mas enfim, já tinha muito tempo lá. E aí eu sei que ela convidou essa Gisela para criar esse espetáculo chamado A Primeira Madrugada do Mundo. Né? E aí, meu filho, foi uma audição chatíssima.
uma semana com essa mulher, fazendo, eu não queria mais. E aí, quando eu estava para desistir, enfim, aí a audição acabou e eu acabei sendo o único homem escolhido, né? Era várias mulheres e eu era o único homem, né? Então, assim, era uma proposta muito louca, porque era um tipo de espetáculo que você amava ou você odiava, né? Porque era um espetáculo que era aquela linguagem meio bem europeia mesmo, né? Meio performance, meio dança, meio instalação, enfim. E aí, eu não sabia o que era. Evelyn Moreira, que era a minha partner, uma querida, que, assim, a gente tinha afinidade de corpo, e aí virou minha partner do espetáculo, e assim, a gente não entendia o que era o espetáculo. A gente só sabia que era baseada nas linhas curvas de Oscar Niemeyer, com a poesia concreta de Fernando, esse português, como é que chama? Pessoa? Fernando Pessoa. Aí a gente, aí chegou um dia, eu falei com a Evelyn, vamos criar a nossa história. A gente não está entendendo nada disso. Enfim, foi a nossa salvação. Porque o espetáculo acabou virando a gente. Entendeu? Eu e a Evelyn. Foi muito legal. E, assim, para mim foi um divisor de águas da minha vida, inclusive. Porque, Constância enfim, está acabei... falando que eram os bailarinos com lente branca, que só aparecia a pupila visual. Não, só eu que usava. Que era para a Evelyn, mas aí acabei ficando com a lente. E aí foi incrível. Acabei indo para a Suíça, dar continuidade com esse trabalho. E aí, quando retorno, o ateliê de coreógrafos, que eu não sei se eu fui convidada, eu não lembro, a fazer um projeto. Enfim, acabei fazendo o projeto e nessa passei, enfim, por representante da Bahia. E a Evelyn também, só que a Evelyn já não morava mais aqui, né? E aí, menino, foi incrível, porque é isso, a gente não sabia o que era. Era aquele espetáculo, era aquela produção maravilhosa. Quem era de fora, então, ficava 3 meses, se não me engano, aqui como residente. Tudo bancado. A gente não se preocupava com nada. Cenário, figurino, tinha tudo pra gente. Dinheiro, cachê, nada. E aí fiz o Soco no Vento, que foi sucesso, acabei repetindo. E aí, no segundo ano, Eliana me veio com essa história dos solos maior que a princípio era 35. E aí, porque era para bailarinos que já estavam fora do palco, babá. E aí, meu filho, eu sei que eu fiz para mim foi... também não tinha noção do que era isso. Chega para mim Nelma Seixas e Mônica Balalai, que eu só ouvia de nome, né? E aí, a Mônica Balalai, a diva do balé, e Nelma da Martha Graham, que eu odiava Nelma, inclusive, que ela era carrasca. Sempre ouvi má fama dela. Ela era carrasca na escola de dança. E aí, menino, chega essas mulheres. E aí, assim, que inclusive agora meu mestrado, eu estou falando justamente sobre isso, sobre a longevidade da dança, e estou resgatando isso, o ateliê de coreógrafos, e vou remontar Medeias. Oh, né? Eu amo esse espetáculo. Com o mesmo elenco, e agora a gente vai ter a parceria com o Balé do Teatro Castro Alves. Então vai ser um abraço. Enfim, aí chegam essas mulheres. Então, assim, foi ali que eu descobri que eu não podia impor o meu movimento para ela, a minha linguagem. A gente tinha que criar uma segunda dança, uma terceira dança, né? Que era a linguagem delas, a minha e essa junção que é dessa dança. E foi incrível porque, assim, eu tive que trabalhar todo o desapego, baixar minha bola enquanto coreógrafo. Não, é uma outra perspectiva, uma outra estética. Foi que eu comecei a ter esse olhar, é um outro, que no meu mestrado eu chamo de estados corporais e memórias, que é justamente esses estados que a gente vai passando, que você chega a esse estado corporal, que a idade te proporciona, que só a idade pode proporcionar, que você já não está nem aí, não quer saber mais de técnica, você já tem a sua identidade formada de tudo aquilo que você atravessou, né? Então, assim, você é aquilo ali, e é aquilo que interessa, né? E aí foi lindo, foi um trabalho sempre despretensioso, e a reação da plateia foi incrível, porque o que saía de gente chorando com essas duas, enfim, foi lindo. Aí, no ano seguinte, me chamam, que era um solo, que acabou virando duo. Eu sempre estava burlando, né?
E aí veio o ano seguinte, que aí Eliana já me chamou para ficar assumindo solos mais de 40. Eu fiquei todo o ateliê. E aí veio uma Medeias, que a princípio era com 3, depois virou com 7, né? E aí, enfim, essa montagem agora eu vou homenagear a Mônica Balalai, porque ela ia participar, só que no meio do caminho, aí ela se deu conta que, na verdade, a história de Medea era a vida dela. E ela estava passando por aquela situação hard, enfim. Mas foi isso. Foi um Diva, né? projeto, até de... Uma referência na dança clássica, né? Ai, linda, Né? generosa, né? Enfim. A gente tem mais 9 minutos. Meu Deus, eu acho que foi uma das mais rápidas. 1 hora em 10 minutos. Foi com Lila que eu falei. Eu vou dizer que a sua 1 hora foi em 5 minutos. Porque eu queria ficar muito. Eu vou citar isso porque foi importantíssimo. Porque foi a primeira vez que eu vi Perene no palco, que Constanze está aqui falando, em A Lupa, de Jorge Alencar. Inclusive, eu já conhecia o trabalho de Jorge. Eu fiquei assim. Gente, como é essa estética, né? João Perini com Jorge e tal. Era um espetáculo incrível. Pois é. Na Lupa eu estava com crise de identidade, que eu tenho assim, umas fases da vida que eu abandono a dança, eu fico com crises existenciais, entendeu? E ali eu estava numa crise existencial profunda e assim, Eliana tinha me chamado e eu não queria, enfim. Aí Jorge me falou que ele queria muito um dia trabalhar comigo. E aí eu fiz, pô, eu não posso recusar isso, vamos lá. E aí fiz, foi bem legal, assim, no meio daqueles malucos, né? Mas foi Eu bem amei. divertido. Foi divertido, foi ótimo. Então, vou fazer a última pergunta, que é a penúltima, na verdade, mas eu acho que é rápido. Como é que você acha que meu grupo, o Grupo Experimental de Jazz, que é um grupo de jazz independente em Salvador, que está procurando um espaço, pode se conectar mais com você como coreógrafo, como artista, que já tem uma história na cidade, enfim? Meu filho, é só chegar, é só se aproximar, né? Porque às vezes, eu sofro muito com isso. Às vezes as pessoas, tipo, quando tem aquelas audições, que eu fazia audição, mas parei porque eu sofro mais do que quem faz. E aí, as pessoas ficam morrendo de medo de mim, sabe? Porque, bem, enfim, criam lá, sei lá o que eles criam na cabeça. Acho que eu sou carrasco, como eu uso muito movimento, enfim, aquela coreografia doida. E aí cria que eu não sou, entendeu? E aí, mas assim, é só chegar e é que a gente, enfim, conversa. E é isso. Na verdade, sabe o que você tem que fazer enquanto criador, enquanto produtor do seu produto? É crie sua porra, não dê satisfação a ninguém, não tente agradar ninguém, faça a sua verdade, entendeu? Porque Exatamente. se você ficar nessa de que tem que agradar fulano, que eu vi o seu story em relação ao negócio de tal, de jazz, chuta o pau da barraca, entendeu? Edital, sabe para que serve edital? Para gente ser ninja. Você escreve tudo que eles estão pedindo e depois você não faz nada daquilo. Entendeu? Tá? Amei, É, amei, amei. E pra só para gente dançar. terminar, a gente tem uns 6 minutinhos pra gente terminar. Eu queria saber quem você indica pra eu fazer uma conexão. Eu sou péssimo de nome, assim, gente, mas acho que tem um monte de gente legal, assim, tipo... eu esqueci de falar aqui o Tranchan, que também o Tranchan para mim foi uma grande referência. Acho que o fato de eu buscar essa coisa mais contemporânea foi porque eu era doido para dançar no Tranchan. É a única companhia que eu queria e nunca me deixaram entrar. Quer dizer, eles nem sabiam que existia. Aí quando eu entrei na escola de dança, a Beth foi falar para a Beth, aí a Beth falou, mas Perene, era só você chegar e você participar, não tinha essa não de... Mentira, né? Porque era um grupinho fechado da escola de dança, né? Enfim, aí eu falei para a Ludmilla, que Ludmilla também era doida, Ludmilla Pimentel era doida para entrar, entrou um tempo depois. Mas eu falei, olha, Ludmilla, um dia ainda vou fazer uma coreografia, um solo, em protesto por não ter dançado no Tranchan. Mas assim, eu indicaria, sabe quem? Já que a gente está falando desse negócio de memória, tipo Beth Oledinha, Beth Gleber, Rolê da Moana, entendeu? Que, pô, essas assim, acho que tem história legal, assim, para contribuir, Com entendeu? certeza. Porque
Você, não sei se você assistiu o documentário, porra, eu saí de lá emocionado, assim, porque elas criam uma história porque ir contra aquilo que estava aí, que elas tinham dificuldade de fazer, então elas criaram a história dela e é isso, acho que todo mundo tem que criar a sua. Exatamente. Isso, Até minha mãe concordou com você. Minha mãe tá aqui assistindo, até minha mãe concordou, bateu palminha. Aí, eu também, minha mãe tá ali. não, às vezes, João, fale, desculpe, desculpe. não, porque às vezes as pessoas me acham, talvez eu faça essa coisa de arrogante, às vezes, eu já fui taxado de arrogante, né? Mas é justamente por isso, por eu não baixar a cabeça aos modismos, né? Porque tem essa questão, ah, é porque você não é muito movimento, você não é isso, você não é aquilo. Foda-se, é o que eu quero, entendeu? Não vou baixar minha cabeça, não. É desse jeito, entendeu? E pronto. É isso, é a história. Eu gostei. A gente tem mais 4 minutos. Eu quero primeiro agradecer muito o papo. Foi incrível conhecer você assim. Eu acompanho seu trabalho, como eu já te disse e falei em outras lives. Acompanho, eu sei, conheço as suas coreografias e assisti mais de uma vez. Eu acho que em Instante Dilatado, eu acho que eu assisti acho 2 vezes ou 3. Eu fui assistir. Gosto muito eu me identifico com o seu movimento, esse fluxo que você fala. Mandar um beijo para todo mundo que tá aqui, que acompanhou, e a palavra é sua, o seu Então, momento. então é isso, eu acho que para você, ó, tem uma coisa que para a gente é maravilhosa, sabe o que que é? A seleção natural na dança, tem isso. Não adianta, que Carlinhos Moraes já te falava, não adianta você amar a dança se a dança não te ama, né? Então, assim, tem essa seleção natural, e assim, para quem faz dança, é quem tem culhão, entendeu? Porque, velho, é muito difícil, você só recebendo porrada, e lidar numa cidade que tem mais cacique do que índio, né? Então, assim, todo mundo se acha, principalmente essa galera que é os diretores de espaços, secretários de cultura, e tem essa galera do administrativo. Gente, você fica assim, gente, há pouco tempo eu tive que ouvir, por isso que eu dei um tempo lá, inclusive, do Xisto, que foi ouvir que os teatros, na verdade, eles não são para os artistas, são para a sociedade. Eu falei, eu tenho que estar ouvindo isso? Não. Olha, de certo que é para a sociedade, mas quem faz o produto para o teatro funcionar? Quem? Os artistas. Entendeu? Você rebanho de maluco que não tem o que fazer, fica criando essas maluquices. É isso, é ter convicção, perseverança e não se deixar curvar, assim, abaixar a cabeça quando você achar que está errado e dar a volta por cima, e isso. Porque dificuldade é a única coisa que você vai encontrar, facilidade nenhuma. E dança é o eterno recomeço. Você sempre está recomeçando. Não adianta você, porque João Perene, conhecido João Perene. Mentira! Mentira, rapaz. Eu sempre tenho que estar começando do zero. Entendeu? Sempre tendo que estar começando. Isso às vezes é punk, porque você, porra, velho. Você está fazendo então para quê? Entendeu? Você sempre tem que voltar ao ponto zero. E está sendo reconhecido pelo que a sua contribuição para a cidade, enfim. Mas tudo bem, a gente começa do zero na hora. É a arte do recomeço. A arte do recomeço. Eu acho que, na verdade, a arte do recomeço vai ser o tema do meu projeto de mestrado. Se eu conseguir entrar, estarei lá. Se jogue, é maravilhoso. Eu recomendo todo mundo, prodando a cabeça. Porque, assim, é uma proposta legal, porque eles entendem que nós somos o nosso próprio projeto de pesquisa. Entendeu? Respeita o nosso universo. Assim, a única coisa que você tem que fazer é entrar em comunicação com outros pensamentos. Mas, tipo, você não precisa escrever uma dissertação, que maravilha. No caso, eu vou criar um espetáculo, entendeu? Que é a Bedeias. Eu vou estar trabalhando sobre a longevidade na dança e isso. Vamos lá. O Thiago tá dizendo, vamos entrar mesmo também. Vou seguir o conselho de João. Falar para vocês rapidinho antes de terminar, que a gente tem alguns segundos, que eu não sei porque que ainda não caiu, mas vamos lá. Esse material, todos os materiais da live, tem muita gente me perguntando, vai virar um material para o YouTube. Então depois eu vou avisar vocês, eu vou editar. Agora apareceu o reloginho. Vou editar e com todas as pessoas que passaram por aqui, a gente vai botar no YouTube. Então, João, um beijo. Muito obrigado. Obrigadão, beijão para todo mundo que está aí, que eu vi Constância, Lila, enfim, uma galera, Pati, uma galera assim que já são parça, né? São todos parceiros.
Um beijão para todos. Beijo, até a próxima. Obrigado. Tchau, galera. Até mais. Amanhã tem novidades. 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 Amanhã tem novidades.